Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula, desta vez sobre as noções elementares da conclusão. A tão temida conclusão Enem, com proposta de intervenção. Ah, mas todo ano quando eu prestei treineiro ou quando eu prestei no terceirão, não consegui a nota esperada, eu fui penalizado na competência 5. É porque a proposta de intervenção não estava completa. Nesta aula você aprenderá sobre como fazer uma proposta de intervenção considerada nota máxima pela banca de correção Enem. E vai dar tudo certo. Vamos, neste primeiro lugar, fazer um lembrete sobre a conclusão Enem. Conclusão Enem tem uma particularidade pouco vista nos demais vestibulares, públicos e privados. Significa que nenhum vestibular vai cobrar proposta de intervenção no texto dissertativo argumentativo? Não é isso. Alguns, de fato, cobram, mas é uma minoria. O Enem é o principal vestibular em questão de abrangência e é o grande precursor desta proposta que, claro, outros vestibulares acabaram copiando depois. Mas o Enem sempre cobrou a proposta de intervenção lá na conclusão. Proposta de intervenção, para ficar mais claro, é uma proposta de solução. Toda frase temática traz uma problemática central e os elementos secundários que nós aprendemos na aula 1. Nesse sentido, quando eu discuto um problema, eu tenho que ser capaz também de propor uma medida que tente solucioná-lo ou pelo menos minimizá-lo na sociedade brasileira. A isso, a banca do Enem chama de proposta de intervenção ou solução. Eu sempre digo que esta estrutura vem dentro do parágrafo conclusivo. Ah, mas eu fiquei sabendo que a proposta de intervenção pode aparecer no parágrafo argumentativo, por exemplo. Até poderia. Mas como depois de ter aprendido na aula 2 sobre o passo a passo da argumentação, como você iria inserir mais um elemento naquela estrutura que já é um pouco comprida? Por isso, nós deixamos a proposta de intervenção no momento de finalização do texto. Eu discuti o problema, provei que ele existe, mostrei como ele existe no desenvolvimento e, por fim, eu apresento uma medida que tenta solucionar ou pelo menos minimizar a problemática discutida por mim. É na conclusão, portanto, que você deve colocar a sua proposta de intervenção. O que seria isto? Vamos ver agorinha. Para a gente poder avaliar a conclusão Enem, a gente poderia pensar no seguinte sentido. O parágrafo conclusivo forma uma equação interessante. Nesse viés, a gente tem uma estrutura para poder entendê-la melhor, no caso dessa estrutura conclusiva, qual seria o passo a passo dela. Na aula sobre introdução, que foi a aula 1, vocês viram que a introdução é igual tema, projeto argumentativo e tese. Na aula 2, que foi a passada, nós vimos que estrutura argumentativa é igual tópico frasal, repertório sociocultural, análise do repertório com exemplos do cotidiano brasileiro e uma síntese, totalizando 4 passo a passo importantes. Na estrutura conclusiva, a gente tem mais uma equação interessante. É ela. Retomada da tese é a primeira parte do parágrafo conclusivo. Retomada da tese, aquela estrutura que eu coloquei lá no final da introdução, exatamente ela. E que eu esmiucei e defendi ao longo da argumentação, é exatamente ela. Ora, se eu vou retomar a tese, eu vou copiar lá do final da introdução e colar no começo da conclusão. Estou certo? Muito errado. Retomar a tese significa retomar o sentido da sua tese com palavras diferentes de novo, com estruturas diferentes. Nós vamos ver em cada slide depois, esmiuçado cada um desses elementos. Calma lá. Depois da retomada da tese, ponto final, trago mais um período dentro da conclusão, que seria justamente o da proposta de intervenção. Proposta de intervenção tem 5 elementos fundamentais. Se eu vou trazer uma tentativa de solução para o problema que eu discuti, eu tenho que ter um agente que vai praticar essa ação que eu vou propor. Esse agente, ele pode ser qualquer agente social, pode ser algum órgão governamental, as instituições escolares,
as empresas, o corpo social, né, como sinônimo de cidadãos, o núcleo social formado por cidadãos, o agente eu escolho de acordo com aquilo que eu discuti, de acordo com a problemática. Se o tema for meio ambiente, eu posso trazer uma ONG ambiental, eu posso trazer o IBAMA, posso trazer o ICMBio, eu posso trazer o Ministério do Meio Ambiente, algum órgão que tenha a ver com o tema. Eu não posso também trazer um agente que é totalmente deslocado com aquilo que eu discuti. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. O agente, que é quem vai praticar a ação, que é o segundo elemento, o agente e logo em seguida a ação. Ou eu posso colocar um detalhamento do agente que vem no meio. A gente vai ver isso daqui a pouco. O modo ou a ferramenta que será utilizada para praticar essa ação, a gente chama de modo ou meio de prática da ação. Terceiro elemento. O efeito que essa ação vai causar na sociedade. Toda ação gera uma reação. Toda ação tem uma consequência. Ah, mas no meu caso vai ser uma consequência positiva. É óbvio, porque se você está propondo algo para melhorar o problema que você discutiu ou para sanar o problema que você discutiu, esse efeito tem que ser positivo para a sociedade. E o detalhamento? Detalhamento vocês vão ver daqui a pouco, mas já adiantando, é a estrutura que detalha, que traz uma informação extra sobre um desses elementos anteriores. Normalmente, o detalhamento vem depois do agente, explicando a escolha do agente, feita por mim. O detalhamento pode ser do modo, eu trago a ferramenta específica e depois eu trago os exemplos dessas ferramentas. Esses exemplos podem ser lidos como detalhamento do modo ou meio. Eu posso trazer 2 ou 3 efeitos. O primeiro efeito é literalmente este elemento. E o que vem depois como um efeito secundário, né, como se fosse uma nova consequência, essa estrutura pode ser lida como detalhamento do efeito anterior. Enfim, o detalhamento pode ser sobre qualquer elemento que vocês quiserem. Eu sempre vou indicar do agente, que é mais fácil, depois do efeito, que também é fácil, ou o detalhamento do modo ou meio, que é quando eu trago ferramentas anexas a esse meio que eu trouxe anteriormente. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides. E por fim, a frase de efeito é uma frase simples que eu encerro o texto, ou a frase final de efeito. É uma forma criativa de eu fechar meu texto. Vocês vão ver daqui a pouco a diferença entre a mera frase de efeito ou a mera frase final. A frase final é simples. A frase de efeito é criativa. Ambas têm nota máxima se você fizer de forma correta. Beleza? Agora sim, a gente pode pensar no passo a passo dessa conclusão. O que seria a retomada da tese? Em primeiro lugar, é a primeira estrutura da conclusão. Nesse momento, o candidato precisa reforçar seu posicionamento sobre o tema discutido. Eu já tinha me posicionado na introdução, depois, na síntese argumentativa, eu reforço esse problema e depois eu começo a minha conclusão retomando essa ideia, esse ponto de vista central discutido por mim sobre a proposta de redação. Vale lembrar que retomar a tese não significa copiar a tese no final do primeiro parágrafo e colar no início do último parágrafo. Isso não é retomada da tese, beleza? Vale lembrar também que é preciso que o candidato retome a ideia, mas não traga literalmente as mesmas palavras. Ele precisa copiar, na verdade, a ideia, o núcleo semântico da tese, mas ele não pode copiar os termos, nem morfológicos, nem sintáticos. Aí que ele vai demonstrar o domínio de sinônimos, certo? Leia o parágrafo conclusivo a seguir e preste atenção na primeira estrutura dele, só para vocês verem. Olha só, para a gente pensar nesse primeiro parágrafo aqui, a gente vai retomar a ideia de tese, que é aquela parte amarela ali. Depois, a gente vai ver uma conclusão que retoma essa parte amarela. E vocês vão ver que não é literalmente copiar e colar no começo da conclusão. É dizer a mesma coisa com palavras diferentes, reforçar o ponto de vista defendido. Enfim, a vaidade supera a inteligência. E, ironicamente,
o remédio que seria para curar serve como causador de males, às vezes irreversíveis. Qual era o tema? Desafios relacionados ao uso excessivo de medicamentos para emagrecer no Brasil atual. Percebam que tem tudo aquilo, desenvolvimento do tema, foco argumentativo 1, foco argumentativo 2 e tese. Percebam que essa tese defende um posicionamento, tem um elemento crítico sobre o erro cometido por muitos brasileiros de ingerir medicamentos sem prescrição médica para emagrecer, sem que o médico tenha feito de fato essa receita. A vaidade supera a inteligência. Olha só, né, o candidato que meio que se posiciona, lança um xingamento de forma educada. Quando eu falo que a vaidade supera a inteligência, eu estou chamando a população que faz isso de ignorante, mas de forma educada. E, ironicamente, o remédio que seria para curar serve como causador de males, às vezes irreversíveis. Corretor, não estou feliz com isso, estou me posicionando e é isso que eu vou defender no meu texto. Essa ideia tem que ser retomada no começo da conclusão. Agora a gente vai ver como seria essa retomada. Olha lá, leia o exemplo da conclusão nota máxima, pautada naquele início de texto. Claro que a gente não teve acesso aos argumentos, mas o cérebro textual está dentro da introdução, incluindo a tese. Então a gente tem uma noção do que o candidato discutiu e como ele iria concluir esse texto. Em suma, ó o conectivo de conclusão. A falta de reflexão social faz com que a saúde seja minimizada em detrimento da estética do corpo magro vendida diariamente, ideia perigosa e incoerente com a manutenção da sanidade. Lembra que ele falou que, ironicamente, a sociedade pratica aquilo, né, provocando males sociais? Essa ideia, ela foi retomada, com outras palavras e um pouquinho mais desenvolvida. Isso é retomada da tese, primeira parte da conclusão. Depois vem a parte mais importante. A proposta de intervenção é essa que nós vamos analisar. A proposta de intervenção pode ser entendida como uma medida de solução que o candidato apresenta a fim de responsabilizar algum agente social sobre a necessidade de ele minimizar ou resolver o problema central que foi debatido no texto. A proposta de intervenção tem 5 elementos fundamentais. Esses 5 elementos, se colocados de forma adequada dentro da conclusão, leva a nota máxima na competência 5, tá? Lembrem-se que a competência 1 avalia normas gramaticais. A competência 2 avalia texto, avalia estrutura, avalia argumentação com repertório sociocultural. Competência 3 avalia projeto de texto. Competência 4, coesão e paragrafação. E competência 5, proposta de intervenção. Justamente, nós temos uma competência que vale no máximo 200 pontos para avaliar só a estrutura da proposta de intervenção. Então, o candidato que sabe fazer já começa o texto com 200 pontos aí, né, de forma rápida. Vamos ver quais são esses elementos. É o agente, a ação, o modo ao meio, o efeito e o detalhamento. Como eu disse de forma introdutória anteriormente, o agente também é chamado de agente interventor. Qual vai ser o núcleo social, o agente social que eu vou trazer para o meu texto para tentar minimizar ou resolver o problema discutido. Claro que ele tem que ter a ver com a proposta de redação, né? Como eu tinha dito, do Ministério do Meio Ambiente para poder resolver um problema ambiental, o Ministério da Saúde para poder resolver um problema de saúde, o Ministério da Educação para poder resolver um problema que é escolar, ou outros agentes envolvidos dentro daquilo que a gente entende como núcleo escolar. Os professores, os diretores, os mantenedores de escola, os estudantes também podem aparecer como agente interventor. Sempre olhe para a sua discussão e você com certeza vai conseguir pensar no agente capaz de resolver aquilo que você discutiu. Esse agente tem que estar articulado a um dos 2 argumentos que você trouxe ao longo do desenvolvimento do texto. A ação é o ato que será praticado pelo agente, claro, o próprio elemento chama ação. O modo ao meio é o modo como o agente praticará a sua ação, a ferramenta que ele vai utilizar
para poder levar essa ação a de fato ser efetiva. O efeito vocês podem ler como consequência, como resultado da ação interventiva, resultado positivo. E o detalhamento é algum elemento extra que eu apresento sobre qualquer um desses elementos anteriores. Beleza? Leia o próximo parágrafo e veja como esses elementos se configuram dentro de uma conclusão. Eu tinha mostrado a conclusão anterior com a retomada da tese sublinhada, né? Na verdade grifada com o tom amarelado. Agora eu trago para vocês somente a proposta de intervenção com 5 elementos, cada um de cada cor. Olha só, a retomada da tese vem até a palavra sanidade. Ponto. Por isso, os cidadãos brasileiros é o meu agente. Lá, laranjinha. Os cidadãos brasileiros. Mas eu não preciso ter um órgão específico? Não. Dependendo da discussão e da proposta de redação, os próprios cidadãos podem ser agentes interventores. Tudo tem a ver com a discussão. Devem avaliar com cautela a necessidade do uso desses medicamentos. Lembrem-se que o tema era sobre o uso de medicamentos para fins estéticos no Brasil. Se quem consome é principalmente a sociedade em geral, então ela vai ter que resolver essa questão. Por meio de avaliações com médicos ou nutricionistas, profissionais os quais têm condição de auxiliar na perda de peso com medidas alternativas, para além de remédio. Nutricionista, por exemplo, é um profissional capaz de prescrever dietas e o paciente, sem que ele se automedique, ele pode ter uma vida saudável, só em base de alimentação. A fim de evitar o uso indiscriminado de fármacos que promovem o emagrecimento rápido e, consequentemente, a escassez desses produtos a quem realmente precisa, e não para as pessoas que banalizaram esse uso. Reparem que eu tenho o meu agente e eu tenho uma ação que ele vai praticar, que é a estrutura verdinha. Quem pratica uma ação tem uma ferramenta para que essa ação seja facilitada em sua prática, por meio de avaliações com médicos ou nutricionistas. É a ferramenta, consultas. A gente tem a abertura de travessões. O travessão aqui, ele cumpre papel do uso de parênteses, por exemplo, ou até de vírgulas, uma espécie de aposto, que esmiuça o elemento anterior. Lembra que quando eu trago um detalhe, quando eu trago um exemplo de um elemento anterior, eu chamo de detalhamento? Então aqui o candidato preferiu o detalhamento do modo. Está logo depois do modo. E o que está de rosa é o efeito, a fim de evitar o uso indiscriminado. Reparem, pessoal, que nós temos, e isso vai ser pauta de aulas lá na frente, nós temos conectivos que indicam modo ou meio, que indicam efeito. Percebam que o uso desses conectivos separa corretamente o passo a passo da proposta de intervenção. Se eu esqueço de fazer essa separação clara, o corretor não pode ser que ele não perceba a diferença entre o que é agente, o que é ação, o que é modo, o que é efeito, o que é detalhamento. O detalhamento foi especificado pelo uso de travessões. O modo ou meio foi iniciado pela estrutura por meio de. O efeito foi iniciado pelo conectivo a fim de, que indica finalidade. Tudo isso vocês vão aprender depois, eu só estou adiantando para vocês verem que uma proposta de intervenção eficiente, ela é antes de tudo organizada. Se eu não tivesse pintado como eu fiz para vocês perceberem pedagogicamente qual é o passo a passo da proposta, o corretor perceberia. Só diversas estruturas muito bem colocadas, certo? Aqui nós vamos ver no próximo slide, que seria a frase de efeito. Frase final ou frase de efeito. O que é uma frase final? É quando eu faço uma síntese da redação no último período e fecho. É quando eu faço a finalização. Lembra quando nós aprendemos na aula 2 a finalização do argumento? A síntese do argumento, que é aquela estrutura finalzinha que fecha o raciocínio? Ora, a frase final da redação como um todo, lá na conclusão, é o fechamento das ideias trazidas por mim no meu texto. É uma síntese. É quando eu encerro a minha redação, coloco o ponto final e entrego para o meu fiscal de sala lá na hora do Enem. A frase final é feita de forma simples. A frase de efeito é feita de forma rebuscada.
Ambas são estruturas notas máximas. Tudo depende da sua criatividade, se você vai ter tempo para tentar pensar em algo mais rebuscado, se você treinou isso adequadamente. Caso não tenha treinado, a frase final fecha tudo e encerra com chave de ouro. É o último período da conclusão. Essa frase poderá ser descartada em caso de não existir mais espaço na folha. Lembrando que a folha do Enem tem 30 linhas. Se você terminou a sua proposta de intervenção na 29ª ou até na 30ª linha, coloca ponto final e entrega. Agora, você terminou lá na linha 28 ou 27, quer fazer um fechamento do texto de forma adequada, faça a sua frase final. Não sofra se não couber. Só o fato de você ter feito a retomada da tese, ponto final na mesma linha, frase de efeito, não, a frase de efeito não, proposta de intervenção, fechou. Ah, mas cada parágrafo você disse na aula 1 que tem que ter pelo menos 3 períodos. Tudo bem, se todos os demais parágrafos têm 3 períodos redondinhos, tem começo, meio e fim, e somente o seu último não tem, o corretor sabe disso. Ele sabe que não coube, porque ele viu que a sua proposta de intervenção tomou quase todo o espaço do texto lá no finalzinho dele. Então você pode pôr ponto final e entregar, com certeza não será prejudicado. Vamos ver no próximo parágrafo essa estrutura mobilizada de amarelinho, lá embaixo, ó. Dessa forma, os Charles brasileiros conseguirão tratamento por intermédio da utilização dos itens farmacológicos, sem que sejam surpreendidos pelos preços abusivos ou pela indisponibilidade das substâncias nas farmácias. Vocês lembram que quando nós vimos a introdução, o candidato tinha começado por citação cinematográfica. E o personagem que foi evidenciado na citação era o personagem Charlie. Sabe o que acontece? O candidato começou citando e ele terminou a redação fazendo uma relação criativa com esse personagem citado lá no início do texto. Espera aí. Então a diferença entre a frase final e a frase de efeito é que neste segundo caso, o candidato faz uma relação criativa com algo que ele trouxe no texto, com algum repertório que ele trouxe no texto? Sim. Necessariamente com o repertório que ele trouxe na introdução? Não. Se ele quisesse fazer uma brincadeira criativa com alguma citação do argumento 1, ele poderia. Se ele quisesse fazer uma brincadeira criativa com alguma citação do argumento 2, ele poderia. Mas ele quis fazer uma brincadeira com a citação da introdução. Aliás, a introdução não precisa necessariamente começar com uma citação. Você pode começar definindo um dos elementos do tema, você pode começar por enumeração de assuntos que serão discutidos, pode começar de forma simples. Em geral, quando o candidato não começa citando lá literalmente na introdução, ele pode brincar com alguma citação do desenvolvimento do texto. Aqui foi uma escolha deste candidato. E como seria então uma frase que não tem esse tipo de estrutura? Existem outros tipos de estruturas que são simples. Frase final ou de efeito? Aqui tem a teoria para vocês saberem claramente diferenciar cada uma delas. No exemplo anterior, a frase que encerra o texto retoma uma ideia da citação que foi usada na introdução. Trata-se de uma forma criativa de finalizar a redação, retomar uma ideia já citada para surpreender o corretor. É a parte mais criativa ali da conclusão, né? Tá pau a pau com a proposta de intervenção, porque a proposta de intervenção ela também é de cada candidato. Mas a frase final, ela é muito interessante ser de efeito quando a conclusão, por exemplo, sendo analítica, modelo VUNESP, modelo FUVEST, ela é uma conclusão meio óbvia. Por ela não ter proposta de intervenção, lembrando que vocês não apresentam proposta de intervenção nem na VUNESP nem na FUVEST, ela é uma conclusão mais xoxa, mais vazia. Não tendo a estrutura criativa proposta de intervenção, a frase de efeito é recomendada principalmente nesses outros vestibulares que não têm proposta de intervenção. Agora, no Enem, ela entra como uma estrutura muito opcional. Porque a parte fundamental da sua conclusão, para que você chegue à nota máxima na competência 5, é justamente a proposta de intervenção. É só um mero detalhe, portanto, a frase de efeito, tá? Mas eu sempre vou indicar porque, de fato, surpreende novamente
o corretor de vocês. É bom ler no final do texto algo criativo que encerra com chave de ouro, é como se fosse a cereja do bolo. É aquele elemento final só para o cara falar assim, ó, nossa, que conclusão criativa, gostei desse candidato. É só para causar uma boa impressão. Mas nota, vai ganhar mais nota se fizer um fechamento criativo, isso não existe. Porém, caso o candidato quisesse terminar a redação apenas fazendo um apontamento simples, ele poderia. De fato, a nota não muda quando o candidato faz uma perspectiva criativa. Frase de efeito, acabei de dizer. Enfim, aquele que fizer uma finalização simples e eficiente terá a mesma nota atribuída ao texto, daquele que fez a frase de efeito criativa. Leia o exemplo destacado a seguir, só para vocês verem. Olha só, é a mesma conclusão. A retomada da tese é literalmente a mesma. A proposta de intervenção é literalmente a mesma. Só mudei a frase final. O personagem Charlie sai dessa finalização para dar espaço para uma frase mais simples, chamada de frase final, e não mais de efeito. Dessa forma, a nação não se preocupará somente com sua condição física e levará em conta principalmente a sua saúde. Qual é a diferença deste candidato para o anterior? Nenhuma. Ambos são notas máximas na competência 5, que avalia a proposta de intervenção. É aqui que é avaliado, não aqui. É só um mero detalhe a frase final. Tanto é que eu disse que se a palavra precisa terminasse na linha 30 e não coubesse essa frase amarela, ela poderia ser jogada fora. Tá? Se couber, faça simples ou faça de forma criativa, como eu mostrei anteriormente. Detalhe, não decorem frases de efeito coringas para inserirem em qualquer proposta de redação. Por quê? A frase coringa não vai dar certo. Eu só posso fazer uma finalização criativa retomando algo que eu mencionei no meu texto. Se eu trago a frase de um filósofo para tentar fechar com chave de ouro todas as redações, exatamente o mesmo filósofo, e ele não foi citado no meu texto, eu simplesmente terei uma estrutura coringa. Critério de penalização também daquela que avalia projeto de texto. Projeto de texto não eficiente. E ainda pode penalizar a C2, que avalia a citação. Lugar de citação não é na conclusão. Então, se for uma ideia nova, não a traga na frase de efeito. Só aquilo que faz relação com algo que eu, candidato, trouxe no meu texto. Aí eu retomo no final dele com chave de ouro para fazer uma analogia criativa. Só nesse caso que eu posso fazer. Agora, vamos dar sequência, porque eu tenho para vocês uma estrutura para fixar tudo isso que nós falamos. Leia os próximos exemplos. Primeiramente, você encontrará uma introdução. Já que a gente vai avaliar uma conclusão, é preciso que a gente pense primeiro no cérebro desse texto, que está lá na introdução. Vamos ver aqui uma redação nota máxima. Desafios relacionados ao aumento da incidência de câncer em jovens e adultos de pouca idade no Brasil. O candidato começa citando o documentário Que Raio de Saúde, ponto final. A partir dessa produção, fica evidente que a culinária marca características culturais e determina, evidentemente, como povos cuidam ou descuidam de suas saúdes. Nesse cenário, a população abdica de hábitos saudáveis em prol de momentos efêmeros de prazer, proporcionados por comidas ricas em açúcares e gorduras. Foco argumentativo 1. Ademais, o governo falha com seu papel de zelador do corpo social, pois as precariedades do setor da saúde atrasam diagnósticos precoces e tratamentos eficazes. Logo, o aumento da incidência de tumores malignos em crianças, adolescentes e adultos jovens reforça que o Brasil não se encontra preparado para promover bem-estar coletivo. Como o nosso foco não é introdução, eu não falarei mais sobre o passo a passo desta introdução, mas já falamos sobre ela lá nas aulas anteriores. Vamos ver a conclusão. Agora nós temos uma conclusão modelo Enem em que eu não grifei nenhuma estrutura, nível hard. Agora é para a gente pensar, nesse caso, o que seria a retomada da tese, o que seria a proposta de intervenção com agente, ação, modo, efeito e detalhamento. E o que seria a frase final ou de efeito. Vamos ver se é uma das duas aqui e qual é. Em suma, fatores sociais errôneos têm feito casos de câncer surgirem no Brasil precocemente. Retomada da tese. Fatores sociais errôneos. E lá na tese, na introdução,
o candidato já tinha sido crítico. Ah, ele copiou e colou? Não, retomada da tese é retomar o ponto de vista defendido com palavras sinônimas ou com termos, até com estruturas sintáticas diferentes, para não ser só sinônimo e a estrutura é literalmente a mesma. Tudo foi trocado, mas a ideia foi retomada. Ponto final, nós chamamos de retomada da tese. Agora é a parte mais importante para a nota da C5. Por isso, a família, lembra que antes eram os cidadãos brasileiros? Agora é a família a responsável. A responsável por influenciar os hábitos alimentares das crianças desde os primeiros anos de vida. A família, a responsável por influenciar os hábitos, ainda está no nível da família. Está explicando quem é a família como instituição social. Esse termo que explica o elemento anterior é lido como detalhamento. Então nós temos agente, detalhamento do agente. Estamos com 3 faltantes. Vamos ver. Deve promover a mudança do cardápio domiciliar, tanto dos jovens quanto dos adultos. Deve promover. Eu tenho uma locução verbal que indica a ação que o agente vai praticar. Quem pratica uma ação tem uma ferramenta para praticar essa ação. Por meio da compra de alimentos naturais em supermercados, feiras e hortifrutis. Esse nome estranho aqui é a palavra aportuguesada, né? Hortifrutis com acento. É a forma da língua portuguesa de escrever a palavra. Bem como da preferência por adquirir comidas orgânicas sem uso de agrotóxicos. Aqui a gente tem o quê? Por meio de. Por meio de, lembrei de uma estrutura. Meio, modo ao meio. Lembra do conectivo que indica modo ao meio? Lá no outro parágrafo ele existia também. Tá faltando só quem? O efeito. Cadê o efeito? Com o objetivo de evitar. O outro parágrafo tinha trazido o a fim de. Esse aqui é com o objetivo de. Os 2 conectivos indicam o efeito, com o objetivo de evitar a médio e longo prazos a ocorrência de cânceres em adultos de pouca idade que nem sempre atingem a fase idosa. Efeito. Nota máxima. 40, 80, 120, 160, passei 1. 40, 80, 120, 160, 200. Cada competência, 5. 200, 400, 600, 800, 1000. A competência 5 tem 200 pontos, só por conta da proposta de intervenção. E a frase de efeito? Dessa forma, os indivíduos terão vivências em condições melhores. E o título do documentário Que Raio de Saúde poderá ser alterado para Que Saúde Exemplar. Lembra que teve uma citação lá no começo e o candidato retomou fazendo uma brincadeira com o título do documentário que foi citado. O documentário é Que Raio de Saúde? Negativo. Mas essa ação sendo feita, até o título do documentário seria outro. Que Saúde Exemplar? Essa frase criativa retoma algo que o candidato citou no texto. Portanto, não é coringa, é algo do próprio candidato. Ele faz uma brincadeira para poder fechar o texto. Mas se ele não quisesse fazer isso, o que ele poderia ter feito? Dessa forma, a saúde das pessoas melhorará, evitando doenças prematuras. Ponto. Só. Nossa, mas esse negocinho de uma linha, sim, a frase final é simples. Ela só fecha aquilo que foi dito ao longo de todo o texto. Ela encerra, ela faz uma síntese. É algo que é final, só. Percebam que assim fica mais criativo. Mas a outra simplesinha que eu trouxe também seria a nota máxima. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado-os a perceber os erros das versões anteriores, porque nesta próxima versão tenho certeza que todos atingirão a nota máxima na competência 5. Pelo menos é para isso que nós tivemos esta aula 3. Hashtag partiu aula 4 e na próxima aula nós falaremos sobre coesão textual e paragrafação. Aí vocês aprenderão todos os conectivos fundamentais para vocês chegarem à nota máxima também na competência 4. Isso é assunto para depois. Até logo, pessoal!